responsável ou corresponsável por isso. E é isso que nós estamos atrás. Por favor. Senhor presidente, me parece que, sem fazer nome, sem citar nome, parece que realmente estão se sentindo no tribunal de Nuremberg. Parece que esse sentimento tomou conta da CPI. Muitos senadores aqui foram criticados, lá atrás, inclusive eu, por não ter assinado a CPI da toga. E não o fiz, e fui criticado do meu estado, do Brasil inteiro, não é porque concordo com o Supremo Tribunal Federal, não é porque acho que as decisões são todas dentro da Constituição, porque discordo de muitas delas, mas respeito a Constituição quando trata da separação de poderes. Esse requerimento vai em afronta total à separação dos poderes. Apenas por esse aspecto estou sustentando justamente a sua inconstitucionalidade e fiz essa provocação em razão de ser algo absolutamente inaceitável, para não dizer outra palavra, para não ser mal interpretado. Então, só faço essa ponderação, porque acho que a CPI está seguindo seu curso. Nós vamos fazer hoje um avanço em relação ao segundo requerimento que foi aprovado e que estabelece o escopo de atuação da CPI, e não acho que seja adequado a gente descambar para esse tipo de provocação. Senador Randolph, por favor. Presidente, as vedações, que é de conhecimento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, as vedações constitucionais, conforme o artigo 2º da Constituição, e do regimento interno do Senado, o artigo 147, valem para presidente da República, para governadores do Estado. A regra em relação a isso é claríssima, do equilíbrio de poderes, ipsi literi, para ler, inclusive, o artigo 147 do regimento interno, a letra do regimento interno diz exatamente o seguinte: não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário, aos Estados. Mais adiante, a Constituição da República estabelece no seu artigo 1º o princípio da autonomia federativa. Mais adiante, a Constituição da República estabelece o princípio da separação dos poderes. No artigo 50 da Constituição Federal, não permite a convocação ipsi literi, presidente da República, demais autoridades e também membros da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e governadores. Eu acredito que nós estamos abrindo um precedente. Se abrimos um precedente, senhor presidente, que o seja para todos. É nesses termos que apresentamos este requerimento, ao julgamento do senhor, ao julgamento dos demais pares. Senador. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas brevemente para contraditar essa situação e para fazer um chamamento, digamos assim, à razão. Eu olho para a placa na frente do senador Renan Calheiros e vejo que de ontem para hoje são mais de 2.000 mortos. Essa CPI foi instalada com base e parâmetros bastante claros. Foi lida pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, e ela traz no seu corpo, como fato determinado, ação e omissão do governo federal, especialmente no caos de Manaus, e no seu anexo, a apuração de eventual mau emprego de verbas federais em estados e municípios. Não é possível que só hoje, quando vamos votar requerimentos de convocações de governadores e prefeitos, alguém tenha lembrado que supostamente existe alguma vedação. Então, é muito importante que a gente entenda, e não faço referência individual nenhuma, que a gente não pode usar aqui a política nem como brincadeira, nem como piada, nem como jogo eleitoral, mas como um mecanismo para apresentar soluções, identificando os problemas que aconteceram e identificando como evitar que eles voltem a acontecer. Então, nós estamos discutindo aqui, não foi de hoje não, já tem bastante tempo. É muito claro o caminho que a gente está seguindo. Então, vamos tentar, da melhor forma possível, operacionalizar essa CPI para que ela gere o resultado que é necessário para o Brasil, sem debates e sem truco. Isso aqui não é lugar para jogo. Obrigado. Vamos para a votação. O requerimento que Vossa Excelência deu não dá para entrar essa pauta, ele fica aí, depois a gente analisa.
Primeiro ponto. Segundo ponto, nós chegamos num acordo em que nós teremos 2 sessões, e aqui tem vários convidados que falam sobre pró e contra a cloroquina. Então, nós teremos 2 sessões. Não tem, não, senador Girão. É tratamento precoce. Só um minutinho, senador Girão. Senador Girão. Não, senador Girão. A doutora Mayra esteve aqui ontem e ela falou 100 vezes em tratamento inicial. Eu não ouvi ela falar uma vez em tratamento precoce. Tá bom. O senhor concorda com a doutora Mayra? Eu acho que ontem o senhor concordou. Então vamos deixar para lá. Tratamento inicial, precoce, cloroquina, o que for. Então, veja bem, por favor, então o que nós acertamos, e Vossa Excelência estava participando aqui, nós teremos 2 sessões, correto? Para que nós possamos ouvir, nessas 2 sessões, 2 pessoas que apoiam o tratamento com cloroquina, ivermectina e outros remédios, e 2 cientistas profissionais capacitados que são contra. Então serão 4 a favor e 4 contra esse tipo de procedimento. Foi isso que acordado. 2 sessões, 2. Provar, isso foi consenso. Então, em votação, os requerimentos que convidam esses profissionais, cientistas uns que apoiam a adotar esse tratamento e outros que apoiam não adotar. Em votação. Aprovado. Aqueles que aprovam permanência com Constituição. Está aprovado, então, os outros requerimentos de convite serão sugestões dadas pelos senadores quem virá para cá para a sessão, que nós vamos marcar o dia para a presença deles. Isso aí está. Requerimentos de informação. São vários requerimentos de informação que tem aqui. Nós estamos votando todos os pedidos de informação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pedidos de informação. Agora, convocações. Nós temos aqui algumas convocações que eu pediria ao relator. Você tem aí, senador Renan? Pois é, mas era... Pois não, senador. Senador Alessandro, por favor. O senador Alessandro pode... Convocação de governadores. Obrigado, senhor presidente. O senador Renan vai apresentar os números específicos dos requerimentos de convocações de senadores, governadores de estados que receberam, de alguma forma, operações do Ministério Público Federal, Polícia Federal, referente a possível desvio de verbas para o combate à Covid. É um total de 10 requerimentos, convocação dos governadores, e o senador Renan pode indicá-los. Presidente, só uma questão de ordem, rapidamente. Só uma questão de ordem, rapidamente. Nós temos diferentes requerimentos aí de convocação. Eu acho que nós temos que estabelecer um critério. Aprovamos em bloco todos os requerimentos de convocação? Não. É o encaminhamento que faço. Não. Nós vamos aprovar primeiro governadores. É isso que eu estou colocando. Sim, mas tem outros igualmente importantes. Senhor Eduardo Pazuello, senhor Marcelo Queiroga. Então, comecemos por estes. E chegamos... Diferença. Vamos pelo acordo logo. Mas não tem acordo em convocar Marcelo Queiroga? Não tem acordo em convocar Eduardo Pazuello? Eu estou querendo pegar primeiro, votar aquilo que nós acordamos lá. Aquilo que é a divergência, depois a gente defende porque que vai convocar, senador. Faz favor para mim, eu não tenho, só tenho números aqui. Wilson Lima, 178 e 667. Está aqui. Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima. Tem 2 requerimentos, senador Marco Rogério, senador Alessandro Vieira. 178 e 667. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Governador Helder Barbalho. Pode votar em bloco. Deixa que eu... Governador do Pará, Helder Barbalho. Senador Marco Rogério, 202. Senador Alessandro Vieira, 663. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu resisto meu voto. Tá. Com voto contrário do senador Humberto e senador Renan. E o meu também. Bem, nós fizemos um acordo, então... Mas o acordo não previa nenhum voto. É isso que eu estou dizendo, presidente. Nós temos requerimentos...
nós temos que enfrentar requerimentos. Presidente, eu quero entender que acordo é esse. A base do governo vota contra, a favor disso e votará contra a convocação do Marcelo Queiroga. Isso é o seguinte, isso é falta de respeito. Para comigo, que fiz um acordo com vocês. Com Vossa Excelência, senador Humberto. Não, nós fizemos um acordo, senador Humberto. Vossa Excelência agora tem que cumprir o acordo aqui. Por favor. O acordo não, nós fizemos. Presidente, me desculpe. Acordo é se convoca todo mundo. Agora... Não foi esse o acordo que foi feito, não. A base apoia o governo. Não foi esse o acordo. A base apoia o governo. Vai votar contra a convocação de Marcelo Queiroga. Vai votar contra a convocação de Eduardo Pazuello. E vai votar a favor de convocação dos governadores. Isso não é acordo. Presidente, está claro aqui o movimento. Vamos seguir isso. Segue, senhor presidente. Não, parece que nós não acordamos nada, porque eu... Mas, senhor presidente... A tentativa de convocar o presidente da República que se revelou como uma estratégia para não convocar governadores. É isso que aconteceu. Eu fico triste, presidente, porque é o seguinte, provocação não é aceitável. eu tenho uma relação toda especial, um respeito tão grande pelo ex-governador e senador da República, Jader Barbalho. Não é nenhuma alegria para mim fazer isso com o filho dele aqui. Tá certo? Mas agora não dá. É para a gente fazer uma coisa ali, chegar aqui e o senador dizer, não, o meu também é contra. Não façam isso comigo. Façam isso comigo. Senador Carlos, governador Wilson Witzel, do Distrito Federal. Aliás, ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Senador Randolfo e senador Alessandro, os que aprovam permanecem como estão, aprovado. O governador Cláudio Castro, de comum acordo entre todos os senadores, retiramos porque ele não era governador à época que aconteceu. Caso tenha algum fato novo, nós iremos convocá-lo. Por isso que nós estamos retirando o nome do ex-governador do Rio de Janeiro. Aliás, do atual. Governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, tem o pedido do senador Alessandro Vieira e em votação. Os que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Governador de Tocantins, governador Mauro Carlesse, senador Alessandro Vieira. Os senadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, senador Alessandro Vieira, 655, e ele também pede da vice-governadora Daniela... Presidente, só um esclarecimento até mesmo. Todos esses governadores tiveram operação da Polícia Federal, não é isso? Sim. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Governador do Estado de Roraima, Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Requerimento do senador Alessandro Vieira. Em votação, os senadores que aprovam permanecem como estão. Valdez Góes, governador do estado do Amapá. 666. Senador Alessandro Vieira. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Governador do estado de Rondônia, Marcos José Rocha dos Santos. Em votação. Os senadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Os prefeitos... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Faltou um governador do acordo que nós fizemos. Só um minutinho. O acordo que nós fizemos, convocar o governador do Piauí. Isso. O requerimento já está no sistema. Já está no sistema o requerimento. Governador do Piauí. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Agora... Pela ordem, presidente. Deixa eu concluir aqui, amigo. Tá, mas... Não está nos governadores ainda? Já acabou. Então eu queria fazer um pedido também para o senhor. Pois não. Eu queria, presidente Omar Aziz, demais colegas, primeiramente dizer do respeito que eu tenho à pessoa de cada um de vocês. Não tenho absolutamente nada contra
temos divergências políticas, que isso é normal na vida política, e eu aprendo aqui com cada um de vocês todos os dias. Mas eu queria dizer que a demanda da sociedade hoje, do país, eu procuro um pouco ouvir as pessoas, porque a gente vive aqui em Brasília um trabalho focado, vive numa bolha, né? Então, quando a gente vai para as bases, quando a gente vai para as nossas cidades, a gente percebe a inquietação das pessoas. Questão de ordem, senador. Não, é um pela ordem, pela ordem. Não, mas pela ordem, qual é o... Tá, eu estou chegando lá, porque de cada 10 pessoas que eu falei no mercado de São Sebastião, por exemplo, lá em Fortaleza, 9 comentaram sobre o consórcio Nordeste. Então, inclusive no meu pedido, que hoje está sendo visto pela primeira vez nessa comissão, depois de um mês de trabalho, agora que estão olhando um pouco para a corrupção, assinado por 45 senadores da República, eu relacionei nesses pedidos operações de governadores, operações de prefeitos, que nós vamos analisar, e é aí que eu quero divergir dos colegas respeitosamente, porque eu não concordei com o acordo de não olhar para prefeitos. A demanda é clara, estados e prefeituras. Se o critério é capital, tem que entrar capital. Mas o que eu quero fazer o pedido, senhor presidente, é um requerimento meu, que eu quero fazer um pedido extra pauta, é para o diretor-geral do Consórcio Nordeste, doutor Gabas, para contraditar, que está desde o início dessa gestão, que é uma gestão que a gente precisa ir a fundo, porque foram comprados, só de uma compra, 300 respiradores. Senador, o seu pedido está indeferido. Tá, mas o senhor não precisa me explicar nada mais, não. Tá, é só questão de ordem. Está indeferido. O senhor vai permitir que eu termine o meu tempo? Não, se Vossa Excelência não está querendo que eu convoque o Carlos Gabas, extra-oficial, eu estou indeferindo o seu pedido. Tá. Encerrou. E o governador da Bahia? Indeferido. E o governador da Bahia, que é outro pedido que eu queria fazer, que é o atual presidente do Consórcio Nordeste. O atual presidente é o do Piauí. Vossa Excelência ouviu 100 vezes. Eu estou certeza que o governador Wellington vai É o governador Wellington do Piauí, mas Vossa Excelência insiste. É porque essa fraude aconteceu na primeira legislatura. Ô, Marco, Rogério, por favor, Fernando Bezerra, por favor, senador Omar Aziz, explique. Senador Omar Aziz. O senador Eduardo Girão, que vocês já explicaram 100 vezes para ele quem é o presidente do Nordeste. Hoje é o Wellington Dias. Mas a fraude ocorreu na gestão do governador Rui Costa. Você me desculpa. O senhor não pode afirmar que houve fraude. Não faça isso. O senhor tem que respeitar o governador. Tudo não bem. faça isso. Eu reitero que é uma suspeita de fraude. Eu não chamo ninguém aqui. Que teve eu queria chefe da Casa Civil, do senador Eduardo Girão para explicar. Primeiro, no estado da Bahia, não houve intervenção da Polícia Federal. Quem agiu foi a Polícia Civil da Bahia, a mando do governador Rui Costa, que demitiu o secretário de governo, prendeu 5 dos meliantes que fizeram adulteração do edital de licitação. Esse pessoal foi preso, não teve Polícia Federal, não tem recurso federal. O próprio Eduardo Girão sabe que o ato do presidente se refere a recursos federais, foram recursos do Estado. Essas pessoas foram presas. Infelizmente, o Ministério Público da Bahia pediu a liberdade de 5 meliantes, né? E um juiz deu. Mas agiu corretamente e não teve intervenção da Polícia Federal. O primeiro critério aqui, se não me engano, foi da Polícia Federal. Mas, senador... O senador Eduardo Girão está com obsessão pela Bahia. Presidente. Não, absolutamente. Certamente o governador Rui Costa passou a ser o homem fatal da vida dele. Não, pode ser presidente, me permita fazer apenas uma ponderação, no sentido de dizer que o acordo costurado por Vossa Excelência foi...
Mas está no STJ. Apenas para posicionar. Só senador Marcos Rogério, está no STJ isso. Vossa Excelência tem razão. A discussão de verba federal ou não está definida isso. O senador Girão apresentou requerimentos, eu também apresentei. Muitos aqui gostariam de convocar outros em razão dos fundamentos que apresentaram. Mas o acordo que fizemos foi em relação a procedimento. Não foi em relação a pessoas. Não foi personalizado. Foi sobre procedimento. O critério que nós utilizamos aqui, naquele momento foi onde houve operações da Polícia Federal. Por isso os que estão sendo, e onde houve recursos federais. E até, senhor presidente, para colocar para a comissão aqui, com relação a essa questão, convoca governador, não convoca, uma questão de ordem respondida, inclusive, pelo senador Renan, à época, como presidente do Senado Federal, ele disse o seguinte: quanto à questão de ordem apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, referente à parte do objeto do requerimento número tal, Sua Excelência diz que violaria o artigo 146 do Regimento Interno por buscar investigar matéria pertinente aos Estados. Esclareço que, na medida em que os projetos dessa natureza são financiados por operações de crédito aprovados pelo Senado Federal no exercício de sua competência constitucional, tais matérias podem sim ser investigadas pelo Senado Federal. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e aí cita lá os fundamentos. É uma decisão da época da presidência do senador... Não, é CPI. Então, o que nós ajustamos ali, apenas para poder deixar claro para quem está nos acompanhando, é que o critério foi onde aconteceu operações da Polícia Federal. Esse requerimento que o senador Girão apresentou, eu também apresentei. Mais para frente, a par dos levantamentos que estamos fazendo, podemos enfrentar o requerimento e aprovar. Mas o critério, estou apenas reforçando o entendimento que Vossa Excelência anunciou da presidência. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu pelo menos não fiz acordo com ninguém, tá? Eu não fiz acordo com ninguém, eu tenho uma posição contrária com relação a isso, no entanto, me submeto à decisão da maioria. Mas eu não fiz acordo, eu quero guardar o crédito para fazer um acordo mais adiante. Senhor relator, divida esse crédito comigo também, eu não estou em acordo nenhum. E eu também. Eu não estou em acordo nenhum. Eu quero deixar claro também que eu também não estou nesse acordo, não. Então, presidente, qual é o acordo? Então estamos juntos. Qual é o acordo? Estamos juntos. Tem acordo nenhum aqui. Qual é o acordo que você não está, Renan? Senador Renan. Acordo que nós não estamos. Qual é? Que nós não estamos. Eu não estou. Eu já coloquei aqui várias vezes e o presidente pede-me gentilmente, eu queria novamente colocar. Eu não fiz acordo para convocar governador, muito menos prefeito, porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo. Tá? Unicamente por isso. Presidente, vamos deliberar sobre o que nós acordamos lá na sala 7. Vamos dar sequência, por favor, senhor presidente. Por favor. E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Calma não. Nós acordamos lá. Senador, eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? Proveito de quê? Proveito de quê, senador Omar? Senador Omar, proveito de o quê? relator está dizendo que não fez acordo, Randolfo está dizendo que não fez acordo, do mesmo jeito. Então vamos colocar... Eu também não fiz acordo. Vamos colocar os prefeitos... Agora, senador Omar Aziz, eu queria fazer um pedido eu só estou fazendo... O senhor... Não fiz uma agressão, não.
Me leve para o Conselho de Ética. Não, vou fazer isso. Me leve para o Conselho de Ética. Eu só quero dizer o seguinte. Me leve para o Conselho de Ética. Eu respeito o senhor. Eu respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita ninguém. Agora. Vossa Excelência age sorrateiramente. Vossa Excelência não respeita ninguém. O senhor está sendo pressionado. Não, estou não. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade. Mas quem está querendo? Vossa Excelência não quer verdade. Vossa Excelência, volto a repetir. O senhor está nessa presidência. Vossa Excelência, não me diga que é meu amigo. Vossa Excelência não é meu amigo, não. Vossa Excelência é sorrateiro. Eu queria fazer uma coisa justa, independente. Eu não quero blindar ninguém. Eu não quero blindar ninguém. Nos prefeitos. A gente pode continuar nas convocações. Não, nos prefeitos. Aí tem uns autores, tá? Os demais requerimentos de convocação. Eu estou aqui atrás dos requerimentos de convocação. Entreguei, presidente. Você me entregou os números aqui, né? Entreguei, foi organizado os números. Tá? Os números. Em blocos, para facilitar a vossa. Se quiser, a gente pode começar aqui. Coloca primeiro o ex-prefeito de Fortaleza. A gente vai passando aqui para ver quais são os prefeitos. Tá vendo? Vamos. Cadê o pessoal? Existe o pedido de 4 senadores, senador Humberto Costa, senador Tasso Gereissati, senador Rodolfo Rodrigues. Reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em votação, que a prova permaneça como está. Senhor presidente, apenas essa reconvocação seria para que momento, senhor presidente? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, essa agenda... Não eu apenas faria uma ponderação, já tenho feito isso, inclusive, externamente. Eu não vejo nenhum impeditivo para fazer a convocação de quem quer que seja, havendo fundamento, havendo razões para isso. A ponderação que faço é que nós estamos no meio da pandemia, nós vamos fazer todas as oitivas agora de governadores, de secretários, de gestores, que se fizesse, poderíamos aprovar o requerimento e se deixasse a oitiva dele, mais para o final, a par das informações que estão chegando. Não teria... bem, isso aí quem vai pautar sou eu. Eu é que pauto. Eu pauto no momento correto. A agenda quem faz sou eu. Mas é nessa direção? Até o dia 17, nós já temos já está tudo agendado. Ok. Obrigado, presidente. Foi aprovado do que... Os que aprovam permanecem como estão. Aprovado a reconvocação do ministro Marcelo Queiroga. Reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello.
requerimento do senador Humberto Costa, do senador Alessandro Vieira e do senador Randolph. Os senadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado com o voto contrário do senador Ciro. Roberto Cláudio. Aqui, ó. Prefeito de Fortaleza, Roberto. Não. Contrário também, Luiz Carlos Reis aí, senhor presidente. Pazuello e Quiroga. Eu acho que Vossa Excelência só vota na ausência do titular. Eu acho que só... Aí, Sérgio, o titular já votou, eu acho. Não, o titular é o senador Ciro, eu acho. O senador Luiz Carlos Reis tem o suplente, não é? Tá ok. Misturaram tudo, né? Tem governador e depois tem uma pessoa que nada tem a ver com o governador, misturado tudo aqui. Era só fazer uma... Arthur Weintraub, senador Alessandro Vieira e senador Humberto Costa. Weintraub? Tu não viu aquele vídeo, ele conversando com o Eduardo Bolsonaro, ele dizendo, olha, teu pai disse, olha, pega aí, vai dar uma olhada, dá uma estudada na cloroquina aí. Tu não viu esse vídeo? Então, ele é organizador disso tudo. Ele, inclusive, tem um salário muito bom do governo federal nos Estados Unidos agora. Por isso que ele está sendo convocado. É só pegar aquele vídeo, senador Marco Rogério, que Vossa Excelência vai ver como o cara trata um estudo tão sério para dar para as pessoas, como ele trata ali, falando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele diz, é literal. Vocês podem pegar o vídeo, por favor, e depois eu voto, só para mostrar, por favor. Não há necessidade, senhor presidente. Não, mas eu quero, senador. Porque é o seguinte... necessidade. Agora, assim, só vou fazer uma ponderação, obviamente que vai ser submetido a voto, né? A manifestação de opinião de quem quer que seja não deve ser motivo para a convocação junto a essa CPI. Não é opinião. Apenas não. essa ponderação. Não é opinião, não. Ele organiza o grupo. Não é opinião. Convocar a ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Luana Araújo. 638 do senador Alessandro Vieira e do senador Humberto Costa. Aqueles que aprovam, permanecem com condição. Aprovado. Já aprovou? Não aprovou. Não coloquei em votação ainda. Não. O senador... Não, do Arthur Weintraub, não. Não, foi a Luana. A Luana já, ele votou contra. Tá. Não. Com o voto contra do senador Marco Rogério e do senador Ciro Nogueira. Em votação, a convocação do senhor Arthur Weintraub. Senador Alessandro Vieira e senador Humberto Costa. Em votação com os votos contrários. Senhor presidente. Pois não. Tá bom, eu não posso votar, mas eu não vou aceitar, primeiro, a sua colocação do senador Girão. E como o senhor fala na cloroquina, só para lhe passar, Vossa Excelência,
Mas, senador, o senhor está com um delay muito alto, porque isso já foi meia hora atrás. Não? Não, pô, isso aí já é matéria vencida. Deixa eu só lhe passar. Não, senador, não vou lhe dar a palavra, senador. Você me desculpa, mas não vou lhe dar. Esse delay foi demais para mim, não. Veja bem, eu falei com o senador Eduardo Girão, foi meia hora atrás. O senhor quer falar sobre isso agora? Não é só o dele. Eu vou concluir. Deixa eu concluir. Deixa eu terminar a votação. Eu estou em votação agora, senador. Volte e me dê palavra. Eu vou colocar o Vossa Excelência. Eu estou votando agora requerimento, depois que terminar a votação, o senhor fala. Tá bom. Podia votar o Wizard, né? Tá no cronograma de você. Requerimento 553, que convoca o senhor Carlos Wizard Martins, do senador Alessandro Vieira. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Esse aí é o Wizard, que passou um mês assessorando o ministro Pazuello, dono da Wizard. Informalmente. Pelo amor de Deus. Senhor presidente, Voto contra. olha isso. Pelo amor. Aprovado com os votos contrários do senador Jorginho, senador Marco Rogério. Você não quer aprender inglês, senador Ciro? Não. Cursinho de inglês? Da White Martins, não sei se o senhor quer votar na convocação da White Martins, está bem aqui no começo. Não, eu tenho que votar esse do Arthur Weigarten. Em votação, os que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Com o voto contrário do senador Ciro. Marcos Rogério. Esse daqui é o do White Martins, né? Que a gente... Convocar o senhor Paulo Baraúna, diretor da White Martins. Requerimento do senador Eduardo Girão, senador Alessandro Vieira, senador Marco Rogério, senador Eduardo Braga. O do Braga era um convite, mas a gente propõe que seja aprovado como convocação. O do Eduardo era um convite, mas a gente está propondo que seja convocação. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Se quiser mais uma convocação, aqui aquele assessor do Ministério da Saúde, Cascavel, Ayrton Antônio Silva. Requerimento 124-339-438-499, senador Eduardo Girão, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, Rogério Carvalho. Convoca o senhor Ayrton Antônio Soligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde. Os senadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Contra o voto do senador Marco Rogério. A gente tem o Marquinho Show também, que é do Ministério da Saúde. Marquinho Show, do Ministério da Saúde. Senhor Marcos Heraldo Arnoldo Marques. Requerimento 238-486, de senador Alessandro Vieira, senador Humberto Costa. Quem é esse aí, senhor presidente? É o marqueteiro de secretário de comunicação. Marqueteiro de Pazuello. O secretário de comunicação do... Deu muito certo. Contra aqui. Senhor presidente. Em votação, os senadores que aprovam permanecem como estão. Presidente, só pela ordem, rapidamente. O senador Tasso Gereissati está reivindicando o direito a votar também. Ele está no sistema remoto. Mas como está sendo simbólico, ninguém pediu nominal. Não, eu estou só repassando aqui a informação de Sua Excelência, que está se colocando à disposição para votar também. Quando ele for contra, ele se manifesta, né? Ele tem o voto contrário. Perfeito. Vossa Excelência, o senador Tasso, se tiver o voto contrário, ele pode se manifestar através do chat. Não? Eu estou falando aqui, estou vendo aqui o senador Tasso, aqui, que está na coisa. Um abraço. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento convocando Marquinho Show. Felipe G. Martins. Requerimento 328-540, do senador Alessandro Vieira e senador Humberto Costa. Convoca o senhor Felipe G. Martins. Quem é esse? Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência, porque aí está entrando naquilo que ficou reverberando aqui o tempo todo do chamado gabinete paralelo. Eu fiz o requerimento para a convite ao pastor Silas Malafaia,
porque foi dito aqui que ele é alguém que o presidente ouve muito. Essa CPI falou muito sobre gabinete paralelo. Se querem ouvir quem aconselha o presidente, quem fala com o presidente, quem dá opinião ao presidente, então eu propus o nome do pastor Silas Malafaia para que fosse convocado. O nome do Felipe está colocado para ser ouvido aqui nessa condição. E não foi dito aqui que ele é membro ou tenha influência ao ponto de ser chamado como um conselheiro do presidente. Então, estou reiterando aqui o apelo para que Vossa Excelência paute a convocação, o convite do pastor Silas Malafaia. Senhor presidente, apenas para esclarecimento, a solicitação de convocação do senhor Felipe Martins se dá pela referência que foi feita ao nome dele pelo ministro Pazuello. Referido pelo Pazuello, desculpe, pelo Carlos Murilo da CEO da Pfizer, que numa reunião informal, onde ocorreu uma negociação de vacinas, a gente está falando de um contrato bilionário em dólar, a gente está falando de vidas brasileiras, e essa negociação aconteceu e teve a presença desse senhor a convite do senhor Van Garten. Então, é nessa condição que ele é convocado. A referência ao pastor Silas Malafaia, que merece todo o nosso respeito, ela se deu no contexto do filho do presidente, nosso colega Flávio Bolsonaro, referindo aqui ele como um conselheiro do pai. Não me parece que seja o melhor meio, mas se ele tiver documentos, ele apresenta o requerimento. Você nesse requerimento eu apresentei o requerimento, só estou pedindo que seja pautado e vote. A presença do pastor Silas Malafaia representa ouvir alguém que realmente conversa com o presidente, dá conselhos ao presidente. Se querem ouvir alguém que influencia o presidente, o nome do pastor Silas Malafaia está apresentado. Presidente Omar Aziz. Por gentileza, presidente Omar Aziz. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Eu queria fazer um apoiamento à solicitação, requerimento do senador Marcos Rogério, porque ficou muito claro aqui naquela reunião que foi tumultuada como essa, infelizmente, em agressão aqui, inclusive entre colegas, que o senador, filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, falou aqui, deu testemunho que o pastor Silas Malafaia falava diariamente com o presidente. Então, eu acho que isso, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Não custa nada trazer para a gente ouvir, ninguém tem... Qual é o medo que se tem de ouvir o que o pastor Silas Malafaia vai falar, se é uma pessoa que está aconselhando o segundo filho do presidente, que está lá no... que sempre tem contato com o presidente. Então, eu queria apoiar esse requerimento. Eu acho justo que a gente busque toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Vossa Excelência entrou com o requerimento hoje? Vossa Excelência entrou com o requerimento hoje? Não, presidente, já entrei na semana passada. Semana passada, não. Nós recebemos hoje. Pastor Silas Malafaia, semana passada. Foi 20 de maio? 20 de maio. Então... É que não foi pautado dentro daquela reunião. Que dia que foi? Não, é porque falaram o tempo todo de gabinete paralelo. O nome foi dado e está sendo sugerido. Se quiserem votar a favor ou contra, votem, mas... Deixa eu... Isso é uma forma clara... Porque pediram para convocar o Carlos Wizard. Pediram para convocar o Carlos Wizard, um empresário. Assim... Carlos Wizard foi referido pelo Pazuello. O Pazuello disse que convidou o Wizard para montar um gabinete de assessoramento. Um voluntário que buscou ajudar, colaborar, está sendo convocado à CPI. Eu estou apresentando o nome do pastor Silas Malafaia. Apresentei na semana passada, o requerimento foi apresentado. No mesmo dia... Apresente o requerimento, senador. Bora apresentar. Está apresentado, senhor presidente, o requerimento do pastor Silas Malafaia. Do Francisco Queiroz também? Não. O senador Humberto está dando a sugestão de um requerimento que eu já quero subscrever junto com ele. A gente vota tudo junto depois. É razoável. É o requerimento 628 do dia 20, senhor presidente,
o requerimento do pastor Silas Malafaia. Bom, deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência, senador Marco Rogério. Eu conheço pessoalmente o senador Silas Malafaia. Por favor. Senador Marco Rogério, eu não vou colocar em votação o seu ofício e o seu requerimento de convidar o senador, o pastor Silas Malafaia. Primeiro que eu tenho um respeito muito grande, já o recebi na minha residência quando eu era governador, tive o prazer de conversar com ele demoradamente na minha casa. É um líder espiritual muito forte no Brasil e tenho certeza que o que o senador Flávio Bolsonaro falou aqui é que os conselhos que ele recebia eram conselhos espirituais para que o presidente Bolsonaro tivesse força para enfrentar os problemas. Não creio, até pelo conhecimento que a gente tem do pastor Silas Malafaia, que ele fizesse qualquer ingerência dentro do governo. Não acredito nisso, tenho um respeito enorme e acho até, veja bem, um líder religioso da envergadura do pastor Silas Malafaia dificilmente pediria para nomear A ou B num cargo, indicar alguém. Não é o papel que ele faz, ele nunca fez isso. Então, eu respeito a liderança espiritual e liderança religiosa. Eu estou indeferindo o seu pedido e não vou pautar isso, porque sei que ele é uma pessoa que é seguido por muita gente. E muita gente acredita no Silas Malafaia pelo que ele transmite de amor, de carinho a Cristo, e isso nós respeitamos muito. Agora, não creio, e creio que a posição do senador Flávio Bolsonaro, se ele tivesse explicado mais ou menos o que o pastor Silas disse que o presidente fez, que alguma coisa em relação ao Covid, tenho certeza que ele seria convidado para vir aqui. Não convocado, convidado para vir chegar, até pelo respeito que temos por ele. Por isso que eu indefiro o seu pedido. Presidente. Presidente, quero concordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência está tranquilo, está calmo agora. Vamos desenrolar o fio. Não é que está tranquilo. Sabe por quê? Porque para pegar aqui e dizer que eu não cumpro palavra, está difícil. Está difícil. Não, senador. Não é tranquilo, não. Sabe quando é que você fica intranquilo? É quando você faz um acordo depois de passar 1 hora lá e chega aqui e as pessoas fazem diferente. Não. Vamos lá, presidente. Não é a primeira vez. A primeira vez foi na prisão do Fábio. A primeira vez foi na prisão do Fábio. Agora a segunda vez. Tá certo? E eu tento ser o mais democrático possível, porque é meu papel ser democrático, mas também não posso chegar aqui, coloco em votação. Não, eu não fiz esse acordo, não fiz. Como não? As pessoas cumprem o acordo e não concordam. Felipe Martins. Bom, esses requerimentos. Senhor presidente. A convocação do senhor Felipe Martins, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou encerrar a sessão e os outros requerimentos a gente vota semana que vem. Está encerrada a sessão. Senador Marco Rogério, está encerrada a sessão. Tá, muito obrigado. Um abraço e até terça-feira que vem. Senhor presidente, como é que fica o calendário da semana que vem, presidente?